Embriaguez do segurado. Exclui as coberturas do seguro automóvel e do seguro de vida. Você sabe? Como que fica a relação do terceiro envolvido no acidente? Hoje eu vou falar pra você. Olá, eu me chamo Fabiana Pereira, sou corretora de seguros, advogada, especialista em direito securitário e contratos de seguros e hoje vou falar para você sobre um tema polêmico que é a embriaguez do segurado. Antes, eu vou pedir que você dê um joinha neste vídeo e se inscreva no nosso canal que virá muitas novidades por aqui. Precisamos entender que dentro do seguro de automóvel nós encontramos três coberturas. A cobertura de casco, a cobertura de acidente pessoal para passageiro, que vai corresponder à morte ou invalidez dos passageiros do veículo, seja do segurado, seja do passageiro que está ao seu lado, e também a cobertura de RCF, que é a cobertura para terceiros, que a gente chama na apólice de seguro. Se o segurado entrar em contato comigo e falar: Fabiana, bati meu carro e estou embriagado, tem cobertura? A resposta é não. É a regra, né? Regras comportam exceções? Comportam. Mas no caso de seguro automóvel e embriaguez do segurado, a regra é essa. E pode falar bem uma verdade, se os tribunais superiores já entendem que é lícita, já afirmaram o entendimento de que é lícita a exclusão da cobertura do seguro automóvel quando o segurado estiver embriagado, seguradora nenhuma vai pagar essa indenização. De plano, ela vai negar toda e qualquer indenização do qual se identifique que o segurado estava embriagado. Acontece que, em alguns casos, nós temos que o segurado não fala que aquele sinistro aconteceu num horário em que a polícia não foi até o local, não foi identificado. Então, às vezes vai ter uma pessoa que vai falar: olha, eu estava embriagado e tive cobertura. Não, você não estava embriagado e teve cobertura. Você alegou que não estava embriagado, porque se o sinistro tivesse acontecido com você embriagado, se a polícia tivesse ido até o local e tivesse detectado que você estava embriagado, a seguradora iria negar. Então, o que é preciso entender? Se não é permitido pelas regras de trânsito que dirige alcoolizado, a seguradora não vai pagar, porque a regra geral é a exclusão. O entendimento jurisprudencial é muito claro, é lícita a exclusão do seguro de automóvel em caso de embriaguez do segurado. Ou seja, a seguradora por qual motivo vai indenizar você? Não vai, porque se é ilícito é porque não é permitido. Se não é permitido é porque a partir do momento que você tomar a decisão de cometer aquele ato, você terá uma penalidade por isso. Enquanto corretora de seguros, eu posso te afirmar que vai excluir a cobertura do seu seguro sim. A momento e de forma administrativa vai ser o primeiro passo que a seguradora vai tomar. Judicialmente, daí é outra conversa. Você pode comprovar judicialmente o que eu já falei aqui. Se aquele fato, aquele acidente aconteceria da mesma forma se você não estivesse embriagado, você corre sim uma chance alta de ter a cobertura do seguro. Mas todos os casos que nós vimos, que nós já acompanhamos, o seguro foi negado e isso foi segurados que foram até o último grau de recurso e que não teve cobertura. Então a regra é essa, é exclusão sim, é evitar conduzir o veículo automotor embriagado. Fabiana, então quer dizer que todas as vezes que eu bater o meu veículo e eu estiver embriagado, presume-se que eu sou culpado pelo acidente? E a resposta é sim. Isso é o que veio dito no informativo 644 do STJ em 2019. Há uma presunção de culpa do condutor do veículo quando ele está embriagado, né? Então, automaticamente, quando você bate em alguém e você está sobre o efeito de álcool, você é considerado culpado, tá? Não quer dizer que todas as infrações de trânsito presumem que você é culpado pelo acidente. Então, vou dar um exemplo para você. Digamos que você bata seu veículo, mas você estava com a CNH vencida há mais de 30 dias. Essa situação de você estar com a CNH vencida há mais de 30 dias, mesmo que seja uma infração de trânsito, não vai presumir que você é o culpado pelos danos, tá? Não é toda e qualquer infração de trânsito que leva com que a presunção de culpabilidade. E quando eu falo de presunção de culpa aqui, eu estou falando da presunção de culpa de responsabilidade civil, né? Não culpa em âmbito criminal, não tem nada a ver com o que eu estou tratando aqui. Então, é presunção de responsabilidade civil perante o terceiro, tá? É dessa responsabilidade que eu estou falando. Eu vou trazer duas situações agora que acontecem habitualmente no dia a dia do corretor. A primeira situação é a seguinte: Fabiana, bati meu carro embriagado num terceiro. A seguradora vai indenizar esse terceiro envolvido no acidente? Vou ser bem sincera com você novamente.
A primeiro momento, a seguradora não vai indenizar. Por que ela não vai indenizar? Ela vai se ater àquela regra de que segurado embriagado não tem cobertura e a exclusão é lícita. Beleza, exclui, tá? Mas na visão jurídica é um pouco diferente. Eu não quero trazer aqui um caso em concreto, e sim vou me basear num caso hipotético. Então, digamos que você vai lá, bata o seu veículo num terceiro, né? Acionou o seu seguro, a seguradora negou. Olha, seu João, não tem como indenizar o seu seguro, o senhor estava embriagado, não posso indenizar o terceiro. Nesse ponto, a seguradora peca. E por que ela peca? Quando ela nega a indenização para o terceiro interessado, ela está penalizando esse terceiro 2 vezes. Então, o terceiro já teve o problema com o sinistro, já não foi indenizado na via administrativa, ele não tem nada a ver com o fato desse segurado estar embriagado, e o segundo, ele entra na justiça e não teria quem recorrer. Então, o que os tribunais superiores entendem? Que aqui a seguradora falha com a prestação do serviço dela. Por quê? Quando está relacionado ao seguro de responsabilidade civil, deixa de ser uma responsabilidade estritamente individual e passa a ser uma responsabilidade coletiva. São outras pessoas que estão envolvidas no dano. Então, neste caso, o que a seguradora deveria ter feito? No momento de regular o sinistro na via administrativa, ela deve indenizar esse terceiro. Ela deve dar cobertura. Vai lá e paga a indenização do terceiro. Depois, o que a seguradora pode, que provavelmente ela vai fazer, é acionar o segurado na justiça, demonstrar que esse segurado estava alcoolizado e, por isso, ela quer receber os prejuízos que ela teve. Neste momento, o segurado também pode alegar as excludentes desse nexo causal. Ele pode demonstrar que ele não teve participação direta nesse acidente, que esse acidente aconteceu por um motivo ou outro, e tentar fazer com que demonstre que a responsabilidade dele não foi exclusiva, né? Não foi somente por conta da embriaguez dele que aquele acidente aconteceu. Ele pode fazer isso. E aí é uma parte judicial que vai ser avaliada em cada caso, vai depender de como aconteceu, de quais situações podem excluir a responsabilidade desse segurado perante o terceiro, ou também quais situações podem ter coincidido para que ele causasse esse acidente. Então isso é depender do caso individualmente. Quando o segurado conseguir comprovar no seguro de automóvel que houve um rompimento do nexo de causalidade, ou seja, a sua conduta não foi o que cooperou, o fato de você estar embriagado não foi o que ocasionou esse acidente, ele consegue, por algumas vezes, sim, receber a indenização do seguro de automóvel. Nossa última abordagem hoje vai ser relacionado à embriaguez do segurado e o seguro de vida. Primeiro eu quero contar um caso para vocês que eu tive no escritório, isso no escritório de advocacia. Em 2017, nos procurou um rapaz jovem, tinha 26 anos de idade. Ele tinha perdido a perna num acidente de trânsito e estava embriagado. Ele era funcionário de uma determinada empresa na época, deu abertura no processo de sinistro por invalidez parcial, né, por essa perda do membro, e a seguradora negou pelo fato de ele estar embriagado. Ocorre que a seguradora agiu totalmente errada. Por que agiu errado? Porque não é lista a exclusão do seguro de vida baseado em embriaguez do segurado. Não é a mesma regra que se aplica no seguro de automóvel. Aqui é fatos totalmente diferentes. A súmula 620 do STJ diz que a embriaguez do segurado não exclui a responsabilidade da seguradora no que tange ao seguro de vida. E o interessante é que no seguro de vida não é só um entendimento simulado, não. Existem várias decisões de vários tribunais a respeito do tema. Inclusive, em 2022, o STJ considerou válida a cobertura do seguro de vida para um segurado que estava embriagado. Então, aqui no seguro de vida, esqueça toda a regra que a gente falou do seguro automóvel. Não tem nada a ver com o seguro automóvel. Se o segurado, por alguma razão, estava embriagado ou fez uso de alguma substância tóxica, ele vai ter cobertura normal pelo seguro de vida. Vamos fazer aqui um quadro sinótico de tudo que a gente falou então no vídeo. Quando nós estamos tratando de embriaguez do segurado relacionado ao seguro automóvel, a regra é clara: exclusão. É lista a exclusão da indenização do contrato de seguro automóvel diante da embriaguez do segurado. Exceções, quando este segurado conseguir comprovar que houve um rompimento do nexo de causalidade. Ou seja, aquele acidente aconteceria da mesma forma, porque foi alguns outros eventos que cooperaram para que esse acidente acontecesse e não só a sua embriaguez. E no seguro de vida, o resumo é de que
a embriaguez do segurado não influencia nas indenizações do seguro de vida. Ou seja, se esse segurado estiver embriagado e ele tiver uma invalidez parcial, por exemplo, ele tem todo o direito de receber a indenização do seguro de vida. Tá bom? Até o próximo vídeo, eu espero vocês aqui.